Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. É com muita alegria que nós queremos aqui hoje dar início a mais um estudo da série escatológica Tempos do Fim. No estudo anterior nós falamos a respeito do relógio da profecia, fazendo uma ligação entre Israel, gentios e igreja. Nós vimos como os três estão relacionados no plano divino através dos séculos e como se dará a consumação final quando os três ponteiros do relógio estiverem alinhados. Hoje nós entraremos em um assunto que está intimamente relacionado com um daqueles grupos ou um daqueles ponteiros do relógio da profecia. Nós trataremos hoje e iniciaremos, na verdade, assuntos relacionados aos gentios e ao governo gentio ao longo dos séculos. Nós devemos ter consciência de que Deus ele previu, Deus ele decretou que impérios gentis tomassem posse durante a história e governassem o mundo como impérios mundiais. E hoje nós trataremos a respeito do primeiro império mundial reconhecido por Deus, a saber, a Babilônia. A Babilônia ela é representada na Bíblia por um leão com asas de águia. E uma das grandes visões que Deus concede a um homem, uma das grandes visões que Deus concede a uma criatura, foi justamente a um importante rei da Babilônia, conhecido como Nabucodonosor. Nós conhecemos bem e de ouvir falar muito também em pregações na igreja, em escola dominical, a respeito do reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor foi um rei que é reconhecidamente grande por todos, e Nabucodonosor ele dominou a Babilônia por um longo período de anos e fez com que aquela grande metrópole mundial se tornasse uma capital não só da cultura, mas também da religião, de espiritualidade. Em termos científicos nem se fala. A Babilônia ascendeu como império mundial em um período da história em que os homens necessitavam muito de um porto seguro. Babilônia tornou-se uma cidade conquistadora, tornou-se um império conquistador a ponto de dizimar nações inteiras e apurar daquelas nações o melhor que elas tinham. E para o início do estudo de hoje, nós queremos fazer uma leitura de um texto bastante conhecido das Escrituras Sagradas, que se encontra no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 2. Tome sua Bíblia para acompanhar conosco esta leitura, e eu tenho certeza que ela será de suma importância para o nosso aprendizado nesse estudo. Daniel capítulo 2, o versículo 31 e diante diz o seguinte: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras do estio. E o vento os levou e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho, também a interpretação dele diremos na presença do rei. Versículo 37. Tu, ó rei, é rei de reis, pois o Deus dos céus tem dado o reino e o poder e a força e a majestade. Amém. Esse é o versículo, esse versículo de número 37 é o versículo-chave para o estudo de hoje, pois se trata da interpretação da primeira parte daquela grande visão. A Bíblia vai nos contar essa história e vale fazer um breve resumo a respeito dela, de que o rei Nabucodonosor ele tem um sonho e aquele sonho o perturba. Só que ao acordar ele convoca todos os magos, os astrólogos, os adivinhos ali da Babilônia e ele sugere, ele ordena àqueles sábios que interpretassem o sonho e contassem, revelassem o sonho que ele havia tido naquela noite. Mas acontece que os sábios da Babilônia não puderam revelar. Os astrólogos e os adivinhos não conseguiram decifrar aquele sonho e aquilo acarretou um decreto de morte que o próprio Nabucodonosor lançou ali para todos os sábios da Babilônia. Entre aqueles sábios estavam Daniel e os seus amigos, que participavam da corte da Babilônia por serem sábios, jovens instruídos em todo tipo de ciência. E aqueles jovens, eles estavam incluídos também como sábios para morrer diante daquele decreto. Acontece que quando Daniel ouve aquela história, Daniel ele decide pedir ao capitão da guarda, Arioque,
que lhe desse um pouco de tempo, a fim de que ele e os seus amigos orassem a Deus e alcançassem do céu uma resposta. Daniel orou com seus amigos e durante aquela noite, a Bíblia nos diz que o sonho foi revelado a Daniel. Os segredos que estavam ocultos naquele sonho terrível que Nabucodonosor teve foram revelados a Daniel. E a partir daquele momento, Daniel e seus amigos passam a ser reconhecidos na Babilônia pelo fato de que eles servem a um Deus que é capaz de revelar as coisas que estão em oculto. Diante daquele cenário, Daniel ele dá uma interpretação a Nabucodonosor e é visível que Nabucodonosor ele aceita aquela interpretação, ele dá honras a Daniel por aquilo, e a interpretação se inicia no versículo 37 do capítulo que nós lemos, onde Daniel diz que o rei, Nabucodonosor, é a cabeça de ouro. Tu, ó rei, és rei de reis, porque o Deus dos céus te deu o poder e a força. Daniel ele vai trazer essa interpretação e o cenário que nós temos é o seguinte: o sonho do rei Nabucodonosor se resume a uma estátua, onde aquela estátua estava dividida em uma cabeça composta por ouro, o peito e os braços de prata, o ventre de cobre ou de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de barro e em parte de ferro. Aí nós vemos a divisão dos reinos gentis que Deus previu, que Deus determinou para que reinasse desde que Judá deixou de ser reino sobre a terra. A começar da cabeça de ouro, que se trata da interpretação que o próprio Daniel ele dá, a cabeça de ouro simbolizando o Império Babilônico, o peito e os braços de prata simbolizando os medo-persas, um braço simbolizando os medos e o outro os persas a partir da representação de Ciro e Dário, o ventre de cobre e bronze representando o Império Grego a partir do domínio de Alexandre o Grande, as pernas de ferro representando e simbolizando o Império Romano, que se estendeu por um longo e vasto período de tempo até mesmo na época de Jesus, na época de Paulo, dos apóstolos, o Império Romano ainda estava sob seu domínio, e os pés representam o último império gentil na terra, o último governo gentil dos homens, representado ali por pé formado por barro e ferro, mostrando uma fragilidade e uma força em um mesmo reino, que a saber se trata do império do anticristo, do último governo que se dará na última semana de Daniel, o governo do anticristo. Na verdade, o final da revelação, o final do sonho de Nabucodonosor, ele fala que ali Daniel ele revela que havia uma pedra cortada sem auxílio de mãos, vindo do céu e atingindo os pés da estátua. Aquela pedra é o quinto e último reino, pois é o reino messiânico, é o reino de Jesus. Aquela pedra é um símbolo literal da volta de Jesus, que esmagará os pés da estátua, a saber, o reino do anticristo, e todos os elementos da estátua, o ouro, o cobre, o ferro, o barro, todos foram esmiuçados e espalhados sobre a terra, porque assim será quando o reino messiânico, que será regido por vara de ferro, se estabelecer sobre a terra, e aquela pedra se tornou grande e ocupou toda a terra. É um símbolo, é uma representação do reino messiânico, do reino vindouro que nós estamos aguardando. Então, de uma forma geral, esse é o panorama que Daniel ele revela nesse capítulo 2. E nós iremos hoje analisar, nesse primeiro estudo sobre Daniel, sobre as profecias bíblicas no livro do profeta Daniel, nós iremos analisar a cabeça de ouro e o leão. Por que o leão? Porque o leão é um dos animais que o próprio Daniel vai sonhar capítulos à frente, e nós vamos aproveitar para fazer esse apanhado e ganharmos tempo na questão do estudo, porque a mesma representação que tem a estátua, irão ter os animais que Daniel ele sonha, que Deus revela a Daniel. Então a representação de Babilônia na Bíblia, profeticamente, se dá por uma cabeça de ouro e um leão alado com asas de águia. Hoje nós estudaremos a respeito da Babilônia, o primeiro império mundial considerado por Deus na profecia bíblica. Muito bem, para a gente ter um apanhado melhor a respeito da Babilônia, é necessário que a gente volte ao tempo para ir buscar as origens de Babilônia e por que Babilônia se tornou tão grande, tão terrível e tão temida pelas nações vizinhas. Vamos tratar hoje através de datas. Primeiro, a primeira data que nós iremos chamar a atenção aqui hoje é o ano 2000 a.C. O ano 2000 a.C., por volta do ano 2000 a.C., é um ano
que vai nos trazer relato da origem das primeiras raízes que Babilônia lança sobre a terra. São as primeiras raízes que Babel começa a infiltrar no solo terrestre. E o que acontece por volta do ano 2000 a.C.? Acontece que Deus deu ordem para que os filhos de Noé se espalhassem sobre a terra e povoassem. Uma parte dos filhos de Noé foram para uma região chamada Sinar, sob a liderança do seu bisneto, o bisneto de Noé, que se chamava Nimrod. Nimrod é conhecido na Bíblia como um guerreiro valente diante do Senhor, como um guerreiro que foi valente na terra, valente na batalha. Nimrod ali, naquele momento, ele agrupa uma parte dos seus filhos, uma parte da sua descendência de irmãos, uma parte da descendência de Noé, e ele conduz aquele povo, liderando aos mesmos, para uma região da terra chamada Sinar. Então, os nomes importantes e nomes-chave nós vamos anotando aqui. Primeiro, Sinar. E o que é Sinar? Sinar é uma parte daquela terra que futuramente se tornaria Babel. A região de Sinar é a mesma região de Babel, a qual ficou conhecida como Babel e Babilônia. Na verdade, o que eu queria chamar a atenção para vocês aqui era o seguinte, é que Sinar, apesar de ser a região de Babel, e a diferença entre ambos não é nada, é apenas o significado. Primeiro a terra de Sinar, depois se torna conhecido como Babel. Qual é a diferença de Babel para Babilônia? A diferença é a seguinte, Babel foi o nome dado por eles naquele tempo, e Babilônia é apenas o nome grego. Babilônia é a forma grega de se chamar Babel, de se falar Babel. Então, nós temos aqui, primeira data, ano 2000 a.C. Nimrod leva o grupo, uma parte dos filhos de Noé, para a terra de Sinar, e ali eles fundam um lugar chamado Babel. Babel ficou conhecida assim após o episódio da torre, Gênesis capítulo de número 11, você pode conferir a história. Os homens decidem ali, naquele momento, eu vou colocar aqui até a palavra torre, para você associar, Gênesis 11. O episódio da Torre de Babel, os homens decidem construir uma torre para chegar ao céu, e a partir daquele momento Deus ele não se agrada, Deus ele reprova aquela atitude humana. E o que é que Deus vai fazer? Deus agora ele fala. Por que ele fala no plural? Deus ele diz, desçamos e confundamos os homens, porque eles têm se tornado como um sobre a face da terra, então desçamos e confundamos. Deus fala no plural ali. A tradição judaica vai nos trazer um detalhe muito importante a respeito dessa passagem, no seguinte sentido, de que naquele momento 7 espíritos, trazendo uma referência também de Apocalipse capítulo 1, depois do versículo 20 em diante, que vai trazer sobre esses mesmos 7 Espíritos de Deus, simbolizando a plenitude do Espírito de Deus. E esses 7 Espíritos, eles descem ali na torre, confundem as línguas dos homens. A tradição judaica vai dar um detalhe a mais, dizendo que os Espíritos de Deus separaram naquele momento aquele grupo que era como um em 7. E daqueles 7, cada um subdividiu em mais 10. Então formaram-se ali naquele momento as primeiras 70 línguas, os primeiros 70 idiomas da terra. Naquele momento Deus confunde as línguas. E Babel se tornou conhecida pelos acadianos, que eram um dos povos daquela região, como o portal de Deus, como a base de portal, de transcender, o portal de Deus literalmente. Porém os hebreus vão atribuir um significado a Babel diferente. Eles vão dizer que Babel significa confusão. Então, o significado que realmente prevaleceu sobre essa expressão e sobre esse nome é confusão. Até porque nós vamos ver que, até quando se torna conhecido Babilônia pelo domínio grego, depois de Alexandre o Grande, o sentido ainda era de confusão e sempre foi tido como sentido realmente de confusão, fazendo uma referência ao que Deus fez na torre, confundindo as línguas. Só que nós vamos ver outras datas importantes. 2 séculos depois de Deus confundir as línguas, veja, 2 séculos depois, então vamos colocar aqui, ano 1800 a.C. Outra data importantíssima, o que é que acontece no ano 1800 a.C.? Acontece que os amoritas, sob o domínio de Hammurabi, dominam aquela região da Babilônia, e a partir daquele momento, Hammurabi, ele
faz com que Babilônia amplie o seu domínio, amplie o seu território, que vai agora desde o Golfo Pérsico até o norte, no berço dos rios Tigre e Eufrates. Então a Babilônia começa a cobrir uma faixa de terra grandiosa sobre o território da Mesopotâmia. Babilônia agora ascende como império, e nós vamos aqui colocar alguns nomes importantes como Hammurabi. Hammurabi foi o nome-chave dessa época, do ano 1800 a.C. E o que é que acontece quando Hammurabi estabelece Babilônia como um império? Nós vemos que por volta no ano 2000, Babel tornou-se apenas uma filosofia. Babel, que foi confundida por Deus e destruído ali e espalhou os homens sobre a face da terra, passou de dominação de terra para apenas uma filosofia, um estilo de vida. E aquele estilo de vida representou por muitos anos, muitos séculos, o orgulho do homem contra o seu Criador. O orgulho do homem contra Deus e o desejo ardente do homem de se tornar um criador como aquele que o fez. Então, Babilônia ela passa a representar, a partir desse momento, uma filosofia, um estilo de vida. O orgulho da raça humana contra Deus. Quando chega no ano 1800, essa filosofia ela toma uma forma corpórea mais poderosa, porque Hammurabi vai ampliar o império, vai construir cidade fortificada, vai construir muralha, e dentro daquele período, dentro do período em que Hammurabi dominou com os amoritas a cidade de Babilônia, foram desenvolvidas ciências da aritmética, foram desenvolvidos a hora de 60 minutos. Naquele mesmo período eles desenvolveram também, criaram o ângulo de 360 graus. Então a Babilônia passou apenas de um centro filosófico para um centro cultural, científico, político e o principal, que nós vamos trazer o detalhe agora, é religioso. O que acontece? Aquela região da Mesopotâmia não era uma região que tinha estabilidade no clima. Como vocês sabem, o povo vivia de plantação, o povo vivia de colheita, e era necessário que eles tivessem um bom clima para poder, a partir do clima, desenvolver suas plantações, se sustentar, fazer comércio. E acontece que o clima não era um clima agradável. Um dia chovia muito, no outro fazia muito sol. Então isso prejudicava o plantio, isso prejudicava o comércio de Babilônia. O que é que acontece? O povo começa a criar divindades para ir se apegando a elas. Por exemplo, que criaram uma divindade responsável pela chuva, uma divindade responsável pelo sol, uma divindade responsável pelo amor, uma divindade responsável pelo dinheiro, uma divindade responsável pelo vinho. Eles foram criando naquele tempo, por volta do ano 1800 a.C., e ali começa a surgir o politeísmo. O politeísmo começa a se desenvolver, começa a se multiplicar a partir da Babilônia, que sempre foi símbolo de confusão. Tanto é que as divindades da mitologia grega, elas na verdade, elas não têm raízes gregas, elas têm raízes babilônicas, elas têm raízes da época de Hammurabi. E acontece que a Grécia foi um império, já o terceiro mundial. Quando a Grécia ganhou força para desenvolver sua mitologia e o politeísmo ganhou a Ásia e a Europa, acontece que a Grécia estava apenas filtrando aquilo que ela tinha dominado no passado. Porque depois de Babilônia, vêm os medos-persas e eles adquirem o politeísmo. Eles, a partir do momento, eles ajudam ali a proliferar o politeísmo. Só que depois dos medo-persas, os gregos também vieram. E aí eles enfeitam um pouco mais. Por isso, as divindades e a cultura e a mitologia grega, elas têm raízes em Hammurabi, e mais precisamente no período de Babilônia, naquela época. Então, nós vamos observar o seguinte. Nós vamos observar que aqui se desenvolve bastante. Babilônia ganha corpo, Babilônia ganha uma potência mundial, ganha uma representação mundial. Babilônia ganha espaço no comércio, viajantes vinham de longe. Babilônia fez acordos, Hammurabi na época fez acordos com ilhas circunvizinhas, com ilhas ao norte, com ilhas próximo da Ásia, para transportarem material e obra-prima, para eles fabricarem peças, fabricarem tecidos, fabricarem diversos tipos de coisas. Então Babilônia ascendeu mundialmente, como o império começou a ascender aqui em Hammurabi. Só que acontece o seguinte, que algum tempo depois, o império de Hammurabi foi cortado. Por quem? Pelos assírios. Os assírios. Então o povo assírio passou a dominar
passou a dominar a região e as terras de Babilônia por um longo período de tempo, um vasto período de tempo os assírios dominaram. Os assírios são conhecidos na Bíblia como um povo brutal e cruel, um povo que não tinha misericórdia de nada. São considerados por muitos dos arqueólogos que acham escavações registros de que o povo assírio era cruel, eles impunham aos seus inimigos os mais variados tipos de morte cruel, esquartejar, queimar vivo, oferecer a divindades. Então os assírios ficaram conhecidos e eles dominaram o território de Babilônia. Eles manteram Babilônia debaixo de um jugo por um grande período de tempo, por um longo período de tempo. Só que no futuro, por volta do ano 626, vamos colocar aqui mais uma data, 626 a.C., os caldeus, outro povo semelhante aos assírios, semelhante aos amoritas de Hammurabi, os caldeus, eles dominam a Babilônia. Os caldeus arrasaram Senaqueribe, arrasaram os assírios, dominaram as cidades, e no ano 626, os caldeus, vamos colocar aqui, os caldeus dominam a Babilônia a partir da derrota que eles impõem aos assírios, que na época estavam sob domínio de Senaqueribe. Quem era o rei dos caldeus? O rei dos caldeus era um homem conhecido como Nabopolassar. Eu vou colocar aqui o nome dele, para a gente fazer uma comparação entre ele e o próximo. Nabopolassar. Esse é o nome do rei que, ao conduzir os caldeus, povo bravo, povo comparado a cavalos velozes pelo profeta Abacuque, povo bravo na guerra, derrotaram os assírios e tomaram conta da Babilônia. Só que ele se assentou no trono em 626. Nos anos subsequentes, Nabopolassar conquistou as cidades de Salá, de Assur e de Nínive. É durante esse período entre 626 e o ano 605 que Nabopolassar conquista as cidades que estavam nas redondezas e sob domínio babilônico. Aqui nós temos agora a data mais importante, e é essa data que eu quero que você grave bem, porque essa é a data mais importante de todo esse estudo. Por que eu estou dizendo isso? Porque veja bem, no ano 605 a.C., Nabopolassar, o rei caldeu, o rei de Babilônia atual, que já estava no trono, confia os seus exércitos ao seu filho herdeiro, Nabucodonosor. E para que foi que ele confiou os exércitos a Nabucodonosor? Ele entregou ao seu filho herdeiro uma missão: conquistar as terras egípcias e as terras circunvizinhas. Nabopolassar ordena que Nabucodonosor marche com os exércitos de Babilônia em direção ao Egito. E adivinhe quem estava no caminho? Judá. Judá estava no caminho. E o profeta Jeremias já havia alertado ao rei de Judá: se entreguem, porque o sofrimento será menor. Mas eles não se entregaram. Judá foi sitiada e foi levada em cativeiro. A respeito disso, o profeta Jeremias ele vai nos trazer um relato. Jeremias, capítulo de número 4 e o versículo 7. Jeremias previu essa invasão, previu essa conquista, e ele diz o seguinte, capítulo 4 e o versículo 7. Já um leão subiu da sua ramada, e um destruidor das nações. Ele já partiu e saiu do seu lugar para fazer da tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém habite nelas. Essa foi a previsão, foi a profecia que Jeremias ele lançou e ele expôs para todo Israel. Só que o povo de dura cerviz não quis acreditar, o povo de dura cerviz não quis se render. Então Nabucodonosor conquista nesse ano o Egito e Judá. Judá foi levado cativo e ficou em ruínas. Ele tornou a cidade de Jerusalém em desolação. Profanaram o santuário, destruíram os muros, destruíram as portas, queimaram com fogo, lamberam Jerusalém. E então levaram os cativos, e entre eles estavam Daniel e os seus amigos. Essa é a data principal. Só que o que é que acontece? Acontece que no dia 6 de setembro desse mesmo ano, Nabucodonosor, enquanto levava os cativos de Judá e do Egito, recebe a notícia que o seu pai, Nabopolassar, havia morrido. Então é necessário que Nabucodonosor volte para a Babilônia com toda pressa,
para oficialmente ele reivindicar o trono de Babel. Então Nabucodonosor, o príncipe herdeiro, ele volta, atravessa todo o deserto, ele volta até a região de Babilônia, e ao chegar em Babilônia, Nabucodonosor toma posse do trono que lhe é por direito. Quando Nabucodonosor assume, no dia 6 de setembro, ele assume o trono de Babilônia, ele passa a ser o rei mais próspero da história do povo caldeu e do povo de Babilônia. Nabucodonosor se torna tão poderoso e tão grande porque o próprio Deus foi quem lhe deu esse poder de se tornar grande na terra. Nabucodonosor, ele se torna tão grande e tão próspero que no relato da profecia divina, os outros reis que Babilônia teve somem todos. É tanto que Deus vai dar na ordem do domínio gentil Babilônia por Nabucodonosor, como se fosse o primeiro império babilônico. Você vai ler ali, você vai pensar que era o surgimento de Babilônia. Mas você vê que desde o ano 2000 Babilônia já existia. Ela passou e começou a ascender como império no ano 1800. 626, Nabopolassar toma conta de Babilônia e faz ela prosperar mais ainda. Só que só em 605 é que Deus vai mostrar um rei poderoso em Babilônia. Não é porque não existiram outros, é porque a majestade de Nabucodonosor era tão grande e a prosperidade que ele atraiu para Babilônia era tão grande que os outros reis, comparados a ele, se tornaram em nada. Heródoto, ele vai relatar e vai escrever, e muitas obras atestam isso, historiadores reafirmam o que Heródoto falou. Ele disse o seguinte: eu temi relatar tudo o que vi em Babilônia, porque ele temeu que dissessem que ele estava mentindo. Ele temeu ser desacreditado ao dizer tudo que ele viu em Babilônia. Então Babilônia se tornou na mão de Nabucodonosor um império tão poderoso, um império tão grande, tão próspero, que muitos que iam lá olhar, ver de perto aquilo que Nabucodonosor havia feito, temiam contar para os demais que não tinham visto, temiam ser chamados de mentirosos, de tão grande que a Babilônia havia se tornado. Nesse período em que Nabucodonosor, vou colocar aqui o nome dele, Nabucodonosor, esse é o nome da cabeça de ouro que Daniel dá a interpretação. Nabucodonosor, ele assume o trono de Babilônia. E a partir de então ele faz com que Babilônia se torne próspera. No tempo de Nabucodonosor, ele construiu uma muralha ao redor da Babilônia. Uma muralha que protegia toda a cidade, com cerca de 96 metros de altura. A muralha, ela circulava a Babilônia, que tinha aproximadamente 570 quilômetros quadrados. A Babilônia era um império tão poderoso que as suas muralhas, elas tinham a largura suficiente de quase 50 metros, que faziam com que as carruagens reais corressem por cima da muralha, arrodeando a cidade. Então, para você ter uma ideia de como a cidade era, ela de um ponto ao outro, em sua entrada, havia a porta de Ista, que era uma das divindades da Babilônia, que ligava a rua processional, onde acontecia aquela grande procissão de idolatria, desde um ponto da cidade até o outro lado, chegando no templo de Marduk, que por eles era considerado como o deus de todos os deuses e o dos reis da terra. Marduk era considerado por eles como esse deus que estava acima de todas as outras divindades da terra. Ali em Babilônia havia também naquela época os jardins suspensos, que eram considerados naquele tempo como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Alguns historiadores também afirmam que na época de Nabucodonosor havia também as bases e o contorno da famosa Torre de Babel aqui do ano 2000 a.C., só que isso não é comprovado arqueologicamente, são apenas suposições que se fazem a respeito desse tema. Então Babilônia tornou-se conhecida mundialmente. Era famosa pela quantidade de portais de bronze que mantinham a cidade em segurança. O rio Eufrates sofreu um desvio por ordem de Nabucodonosor e os seus arquitetos, os seus engenheiros da época, fizeram um desvio no rio Eufrates para que o rio cortasse a Babilônia pelo meio, passasse por debaixo da muralha de Babilônia, as águas passavam por debaixo da muralha e cortavam a cidade levando vida. Então aquilo que era preocupação antigamente para o povo não era mais.
Babilônia se tornara próspera. Babilônia havia ascendido mundialmente, era respeitada por todos, comparada com o leão, comparada com a cabeça de ouro, pela realeza. É por isso que o profeta Isaías vai dizer que Babilônia é a joia dos reinos naquele tempo. A importância que nós damos à Babilônia, e não só a ela, mas aos demais impérios mundiais que nós trataremos em estudos futuros, se dá pelo fato de que Deus previu que apenas esses impérios existiriam até o estabelecimento do reino do seu Filho Jesus, do reino messiânico aqui na Terra. Acontece que todos esses reinos que nós iremos estudar já passaram. E nós estamos hoje vivendo em um período que podemos chamar de vácuo profético ou lapso temporal entre os reinos. O último reino da estátua antes dos pés, que são as pernas de prata, eles já passaram, foi o domínio romano. Então, nós estamos vivendo entre o domínio romano e o domínio do anticristo. Nós estamos vivendo naquele dia que é conhecido pelos cristãos como o dia da graça. Então, Babilônia, ela abre essa série de estudos que iremos fazer sobre os impérios mundiais na profecia de Daniel, e eu lhe garanto que é de suma importância para entender estudos futuros. Por quê? Porque a partir da compreensão não só da estátua, das partes da estátua e dos elementos, mas também dos animais, como o leão é a representação de Babilônia na profecia, nós vamos compreender futuramente, quando formos falar a respeito do anticristo e do falso profeta, da besta que sobe do mar e da besta que sobe da terra, e você vai entender por quê. Por que aquela besta tem semelhança de animal. Nós vamos estudar e vamos entender futuramente por que ela tem a aparência semelhante aos animais que nós iremos tratar, que é a mistura de Babilônia, Grécia, Roma e o período do anticristo e os medo-persas. Então, nós vamos entender por que ela tem essa relação. Só é possível entender Apocalipse de uma maneira propriamente dita perfeita se nós entendermos Daniel. Daniel é a raiz da escatologia. Daniel, no Antigo Testamento, sem dúvida, é a maior base escatológica para se estudar a respeito dos últimos acontecimentos. Então, sem ter uma compreensão primeiro de Daniel, das profecias de Daniel, da estátua, dos animais, é impossível você entrar em Apocalipse e entender alguma coisa. Então, primeiro nós vamos criar essa base e futuramente entraremos no Apocalipse quando já tivermos criado essa base escatológica do Antigo Testamento. Nós vamos, nos próximos estudos, relacionar com outros livros também, como hoje nós citamos Jeremias, no próximo nós falaremos de Isaías. Vamos iniciar o próximo estudo com o capítulo 45 de Isaías, uma passagem muito linda e muito importante a respeito de Ciro. Por quê? Porque esse domínio de Nabucodonosor foi do ano 605 até o ano 539 antes de Cristo. Veja bem, guarde bem essa data porque é a partir dela que nós iremos iniciar o próximo estudo. No dia 15 de outubro de 539 a.C., Nabucodonosor perdeu o seu império e Ciro dominou a Babilônia. Eu falo Nabucodonosor no sentido de representar o Império Babilônico. Nabucodonosor já não estava mais no poder, mas acontece que Ciro domina a Babilônia e os caldeus perdem o seu domínio sobre aquela cidade justamente nessa data. No dia 15 se encerra o domínio caldeu e no dia 16 de outubro de 539 a.C., Ciro domina. É a partir daí que nós iniciaremos o próximo estudo acerca da segunda parte da estátua e do urso que está representado no sonho de Daniel. Então, que Deus te abençoe, que Deus possa te esclarecer, que Deus possa te abrir os olhos espirituais para continuar aprendendo e compreendendo mais a respeito do seu reino e dos últimos acontecimentos. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, não se esqueça de deixar o seu like, isso é muito importante, e você também compartilhar com outras pessoas esses estudos, para que mais vidas consigam ser abençoadas, possam ser alcançadas por essa palavra e aprender mais acerca do reino de Deus. Cada vez que você compartilha esse vídeo para uma pessoa, você está alertando alguém acerca da volta de Jesus, você está abrindo os olhos de alguém que estava dormindo espiritualmente. Então, Deus te abençoe, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e deixa o seu like, porque muito em breve nós estaremos voltando com mais estudos de escatologia bíblica. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.